Atrás do Sol, algo brilhou. Uma pequena luz, quase engolida pelo clarão da nossa estrela, surgiu nas imagens da sonda LASCO, do Observatório Solar and Heliospheric Observatory, da NASA. E ali estava ele. Outra vez, o 3I Atlas, o visitante interestelar, reaparecendo após semanas de silêncio, emergindo em meio ao brilho mais intenso do sistema solar. Essas novas imagens, divulgadas nas últimas horas, acenderam uma faísca de debates e teorias em toda a internet. Alguns dizem que ele mudou de forma, outros juram que a NASA teria apagado frames. E há quem acredite que o desaparecimento temporário do Solar Dynamics Observatory não foi coincidência. Teve até quem relacionasse quedas globais de internet a uma possível atividade do 3I Atlas. Mas o que há de verdade nisso tudo? O que essas imagens realmente mostram? E por que o reaparecimento desse objeto justo agora, durante a conjunção solar, tem causado tanta confusão online? Hoje nós vamos atravessar o brilho do Sol e entrar no coração desse mistério. Vamos entender o que as sondas viram, o que a NASA confirmou e o que é pura ilusão criada pela física da luz. Você vai descobrir por que o 3I Atlas parece desaparecer e reaparecer, e o que há por trás dessas distorções que tanto alimentam o imaginário coletivo. E claro, vamos falar sobre o limite entre a curiosidade legítima e o sensacionalismo que transforma dados reais em histórias improváveis. Prepara-se, porque esse episódio conecta fatos, hipóteses e novas imagens do objeto mais enigmático do espaço moderno. E até o final, você vai entender o que é mito, o que é dado científico e o que ainda permanece sem explicação. Mas antes de mergulhar nessa análise completa, aproveita e se inscreve aqui no canal, compartilha este vídeo e deixa o like, porque hoje a gente vai além das manchetes e entra no coração do mistério. Quando as novas imagens do 3I Atlas foram captadas pela sonda LASCO, o que parecia ser apenas um registro técnico se transformou em combustível para uma tempestade de teorias. Um ponto de luz pequeno, tremulante, surgindo na borda do Sol, quase perdido em meio ao ruído das partículas. Bastou isso para que centenas de vídeos começassem a circular. Em poucos minutos, o objeto estava sendo ampliado, analisado quadro a quadro, pixel por pixel. Alguns garantiam ver contornos metálicos, outros diziam perceber mudanças de trajetória. E logo surgiram as alegações mais ousadas, a de que o 3I Atlas estaria realizando uma manobra ativa, desviando-se da rota prevista pela NASA. Mas, será que essas imagens realmente mostram isso? Ou será que estamos vendo o que queremos ver? O Observatório LASCO, acoplado à missão Solar and Heliospheric Observatory, tem um propósito simples e preciso: observar o Sol, mas não diretamente. Ele usa um disco para bloquear a luz ofuscante da estrela, permitindo ver o que se move em torno dela. A coroa solar, as ejeções de massa e, às vezes, visitantes inesperados. Mas esse é um ambiente visualmente extremo. Partículas carregadas, radiação intensa, interferências eletrônicas. Tudo isso cria efeitos ópticos bizarros, flashes, riscos luminosos, distorções que cortam o campo de visão sem aviso. Esses fenômenos são conhecidos pelos cientistas. São o resultado direto do bombardeio de partículas energéticas nos sensores. Linhas verticais, tremores, ruídos coloridos. Nada disso é um mistério. É apenas o universo com toda sua força, deixando marcas nas câmeras humanas. Mas fora dos laboratórios, essas mesmas imagens ganham outro significado. Quando o ponto de luz do 3I Atlas desaparece por um instante, alguém diz: "Estão censurando." Quando o brilho aumenta, surge outra teoria: ele piscou. E assim, cada variação de luz vira combustível para novas interpretações. O que poucos percebem é que o brilho do 3I Atlas não muda sozinho. É o próprio sistema da sonda que ajusta a exposição automaticamente, reduzindo a captura quando há mais radiação solar e aumentando quando o Sol se acalma. Esse ciclo cria uma ilusão perfeita. O objeto parece pulsar, aparecer e desaparecer, como se estivesse piscando para nós do outro lado do Sol. E quanto mais as imagens são ampliadas, mais o engano cresce. Ao ultrapassar o limite de resolução, o sensor começa a inventar formas geométricas, pequenos quadrados, linhas, sombras que o olho humano tenta transformar em algo sólido. Mas são apenas pixels tentando representar o nada. Ainda assim, o fascínio persiste. Porque quando o olhar humano encontra o desconhecido, ele tenta dar sentido. É um instinto. E é por isso que o 3I Atlas desperta tanta emoção.
porque ele está no limite entre o que conseguimos ver e o que só conseguimos imaginar. Durante semanas, enquanto o 3I Atlas esteve escondido atrás do Sol, o silêncio das sondas se tornou o palco das teorias. A ausência de dados virou argumento, o ruído virou mensagem. E cada pessoa via algo diferente. Reflexos, sinais, mensagens codificadas, até formas metálicas escondidas no brilho. Mas a verdade é simples e até poética. O cometa estava apenas passando. Atrás do Sol. Nenhum desvio, nenhuma manobra, nenhum salto impossível. Somente um corpo gelado, refletindo luz e lutando contra o calor da estrela mais poderosa do sistema. Mesmo assim, o mistério crescia. Porque a ausência de respostas sempre cria espaço para a imaginação. E a imaginação corre mais rápido do que a luz. Enquanto os telescópios esperavam o 3I Atlas reaparecer do outro lado, as redes sociais já o transformavam em lenda. Era o cometa que piscava, o visitante que sumia e voltava, o possível mensageiro de outro sistema estelar. Mas o que realmente aconteceu não foi um milagre, foi física pura. Luz, ângulo, interferência e um toque de expectativa humana. E é aqui que o mistério começa a mudar de forma. Porque quando o brilho se confunde com o ruído, o limite entre realidade e interpretação se dissolve. E é nesse exato ponto que nascem os mitos modernos do espaço. O 3I Atlas estava prestes a reaparecer, e o que veio a seguir seria ainda mais surpreendente. Não uma revelação, mas uma distorção que viraria manchete mundial. Foi por volta do dia 21 de outubro que o rumor começou a tomar forma. Um texto publicado em fóruns internacionais afirmava que o 3I Atlas havia se adiantado em relação à posição prevista pela NASA. Segundo essa publicação, o objeto estaria cerca de 15 minutos de arco à frente da trajetória esperada, o que equivaleria a mais de 1 milhão de quilômetros. Para o público leigo, isso soava como prova de uma aceleração artificial. Mas para quem entende a delicadeza da dinâmica orbital, o número simplesmente não fazia sentido. E havia um detalhe ainda mais curioso. O suposto desvio teria sido observado no exato momento em que o 3I Atlas estava invisível, completamente oculto pelo brilho do Sol. Em outras palavras, a alegação de que ele havia mudado de rota se baseava em dados que não existiam. Era um cálculo feito sobre extrapolações matemáticas, não sobre novas medições. Mas como acontece em tempos de informação instantânea, o rumor viajou mais rápido do que qualquer cometa. Influenciadores, canais e blogs começaram a repetir o mesmo enredo. Desvio confirmado. Manobra ativa detectada. Objeto sob controle inteligente. Poucos se deram ao trabalho de conferir o essencial. Não havia nenhuma nova atualização de efemérides oficiais, nem pela NASA, nem pela Agência Espacial Europeia. O brilho do 3I Atlas havia diminuído cerca de 26%, sim, mas isso era perfeitamente compatível com o comportamento de um cometa se afastando da luz solar direta. O gelo evapora, os jatos mudam, o brilho cai. Nada disso indica propulsão, apenas física térmica, simples e previsível. Os cientistas consultados foram unânimes, nenhuma evidência de manobra ativa. Se houvesse um desvio de 1 milhão de quilômetros, os sistemas automáticos de rastreamento do Minor Planet Center o teriam detectado em segundos. Mas nada aconteceu. Mesmo assim, a história ganhou vida própria. Vídeos começaram a surgir com gráficos distorcidos, comparando posições incorretas e simulando acelerações impossíveis. Alguns até sobrepunham trilhas de ruído das imagens LASCO, apresentando-as como se fossem rastros de impulso. E o público, vendo tudo aquilo embalado em linguagem técnica, naturalmente se dividiu entre o ceticismo e o fascínio. Mas há uma explicação simples, e quase irônica, para tudo isso. Durante a conjunção solar, nenhum telescópio da Terra consegue observar o 3I Atlas. As únicas fontes disponíveis são simulações preditivas baseadas na gravidade e no tempo. Se alguém ajusta mal essas simulações, o resultado é um deslocamento ilusório, uma diferença entre o cálculo pessoal e o dado oficial. E foi assim que tudo começou. Uma interpretação equivocada, tratada como descoberta. A hipótese da manobra ativa nasceu de um erro de extrapolação, mas a internet a transformou em certeza. A cada compartilhamento, o rumor ganhava novos detalhes, novas provas, novas imagens editadas. Em poucas horas, o que era dúvida virou verdade para milhares de pessoas. O mais interessante é que esse episódio revela algo muito maior do que o próprio 3I Atlas. Ele
Mostra como a curiosidade coletiva e o desejo por explicações extraordinárias podem distorcer até os dados mais simples. Enquanto os telescópios permaneciam em silêncio, a imaginação humana preenchia o vazio, criando histórias, encaixando peças que nunca estiveram lá. E é nesse espaço entre o que sabemos e o que queremos acreditar que nascem os mitos modernos do espaço. O 3I Atlas escondido atrás do Sol havia se tornado uma tela em branco, e cada um projetava ali o seu próprio mistério. Mas o cometa estava prestes a retornar, e quando reapareceu, emergindo lentamente da borda solar, trouxe consigo um novo enigma. Não de movimento, mas de composição. Quando o 3I Atlas finalmente emergiu da borda solar, seu brilho parecia diferente. Não era mais o mesmo ponto intenso e vibrante visto meses antes. Agora sua luz era mais suave, envolta por uma névoa difusa que se expandia rapidamente. Os astrônomos interpretaram isso como sinal de aumento de atividade, resultado direto do intenso aquecimento sofrido durante sua passagem pelo periélio no final de outubro. Parte da superfície havia sublimado, liberando jatos de dióxido de carbono e pequenas quantidades de água. Nada anormal, mas visualmente impressionante. Ainda assim havia algo diferente. Alguns astrônomos notaram que a cauda do 3I Atlas havia mudado de direção. Nos registros de julho e agosto, ela apontava para o Sol, o que chamamos de anticauda. Agora, em novembro, ela se havia invertido, formando uma cauda tradicional, estendendo-se para longe da estrela. Era uma transição prevista pela física cometária, confirmada por telescópios nas Ilhas Canárias e pelo Observatório Keck, no Havaí. Mas, para o público leigo, parecia quase milagroso. Um cometa que virava ao contrário. Essa simples mudança de perspectiva reacendeu o debate. Alguns voltaram a afirmar que a inversão era sinal de controle. Outros citaram coincidências curiosas, como o feriado de Halloween e as postagens do astrofísico Avi Loeb, que falava sobre a possibilidade teórica de um objeto interestelar realizar uma manobra gravitacional próxima ao Sol. Mas o próprio Loeb, em entrevistas recentes, deixou claro: era apenas uma hipótese conceitual, não uma afirmação. Até ali, todos os dados observacionais mantinham-se dentro do esperado. O brilho, a posição e a velocidade do 3I Atlas estavam exatamente onde deveriam estar. Nenhum salto, nenhuma aceleração anômala. O que realmente surpreendeu os cientistas veio em seguida. Enquanto os observatórios ajustavam seus instrumentos para novas medições, os espectrômetros começaram a revelar algo inédito. O 3I Atlas possuía uma assinatura química diferente de qualquer outro cometa já observado. Os instrumentos do telescópio Keck e do telescópio espacial James Webb detectaram emissões intensas de níquel e cianeto, mas quase nenhuma presença de ferro. Esse detalhe, aparentemente técnico, é extraordinário. Em praticamente todos os cometas conhecidos, ferro e níquel aparecem juntos numa proporção previsível. No caso do 3I Atlas, o ferro simplesmente não estava lá. A ausência desse elemento é tão incomum que, fora da natureza, apenas ligas de níquel produzidas em processos industriais controlados exibem esse tipo de composição. Avi Loeb comentou que essa anomalia merece atenção especial, pois pode indicar processos físico-químicos ainda não compreendidos, ou algo que, até agora, julgávamos impossível de ocorrer naturalmente. Outros pesquisadores, porém, sugeriram explicações mais cautelosas. O calor extremo do periélio poderia ter vaporizado seletivamente o ferro, deixando o níquel em evidência. Ou talvez o 3I Atlas tenha se formado em uma região interestelar rica nesse metal, em um ambiente muito diferente daquele onde nasceram os cometas do nosso sistema. Mesmo assim, o mistério se aprofundou quando os dados mostraram que apenas 4% da massa total do 3I Atlas é composta por água. Para um cometa, isso é pouco. Muito pouco. Cerca de 87% é dióxido de carbono e outros 9% monóxido de carbono. Uma composição que o torna mais parecido com um corpo rochoso, ativo do que com um cometa convencional. Essa assinatura química faz o 3I Atlas parecer ao mesmo tempo familiar e completamente alienígena. Além disso, as emissões gasosas apresentavam um padrão incomum. Um jato central concentrado de níquel cercado por um halo mais difuso de cianeto. As imagens mostravam o níquel se mantendo próximo do núcleo, enquanto o cianeto se dispersava em torno, formando uma pluma dupla. Era uma simetria rara, quase perfeita.
Essa configuração levou alguns pesquisadores independentes a propor algo ousado. E se o níquel estivesse sendo produzido por um processo semelhante à reação de carbonila, usada na Terra para purificar metais? Isso exigiria condições muito específicas de temperatura e pressão, improváveis, mas não impossíveis no ambiente extremo de um corpo interestelar. Outros cientistas mais conservadores responderam que não é preciso recorrer a processos artificiais para explicar o fenômeno. Uma exposição prolongada à radiação interestelar por milhões de anos poderia alterar a superfície de um corpo gelado, criando uma química incomum. Em outras palavras, o 3I Atlas pode ser um arquivo cósmico, um fragmento preservado de um sistema estelar que já não existe mais. Mas o que intriga os pesquisadores é a soma de todos esses fatores. Um objeto com comportamento estável, composição atípica, jatos direcionados e uma cauda que mudou de sentido. Isoladamente, cada característica seria explicável. Juntas, formam uma sequência de coincidências improváveis demais para serem ignoradas. Por isso, o 3I Atlas continua na lista de vigilância de todos os observatórios ativos. Não por medo, mas por curiosidade. Porque o cosmos raramente repete padrões sem motivo. Quando algo foge ao esperado, talvez esteja tentando nos contar algo novo, mesmo que em silêncio, soprando mistério no vazio. E foi exatamente isso que aconteceu quando uma notícia inesperada chegou à comunidade científica. O 3I Atlas havia acabado de ser incluído pela primeira vez na história em uma campanha oficial da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, sob coordenação da ONU. A inclusão do 3I Atlas na campanha internacional da ONU marcou um momento histórico. Nunca antes um corpo vindo de fora do sistema solar havia sido observado sob o protocolo de defesa planetária. Dessa vez, o alvo não era uma ameaça, mas um visitante, um mensageiro cósmico cruzando o espaço entre as estrelas. O anúncio foi feito no dia 21 de outubro de 2025, durante a conjunção solar do objeto, justamente o período em que ele estava oculto atrás do Sol. A iniciativa, apoiada pelas Nações Unidas, simbolizava um ponto de virada na forma como a humanidade encara o desconhecido. O comunicado oficial dizia: os cometas apresentam desafios únicos para medições astrométricas precisas. O objetivo da campanha é desenvolver métodos para aprimorar a observação e a análise de cometas atípicos, começando pelo 3I Atlas. Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, observatórios de vários continentes participarão de uma operação coordenada, trocando dados em tempo real para medir com precisão inédita a trajetória e a atividade desse visitante interestelar. Antes disso, um workshop internacional foi marcado para o início de novembro, reunindo astrônomos e engenheiros de agências espaciais de todo o mundo. A motivação vai muito além da curiosidade científica. Como destacou o Minor Planet Center, cometas são corpos imprevisíveis. Eles mudam de brilho, alteram a direção de suas caudas e às vezes se fragmentam sem aviso. Com o 3I Atlas, o desafio é ainda maior. Um objeto vindo do espaço interestelar, com composição química anômala, e um histórico de coincidências que desafiam nossos modelos. Entre os especialistas envolvidos está o próprio Avi Loeb, que apresentou às Nações Unidas um relatório em parceria com os pesquisadores Homer Eldad e Gerson Tenenbaum. Nesse documento, eles defendem que objetos como o 3I Atlas devem ser monitorados de forma colaborativa, não apenas por curiosidade científica, mas como uma precaução existencial. A ideia é simples. Mesmo que as chances de uma origem artificial sejam mínimas, o impacto potencial de estar certo é grande demais para ser ignorado. Esse é o conceito de um evento tipo cisne negro, improvável, mas com consequências incalculáveis. Durante os próximos meses, uma rede global de telescópios buscará qualquer sinal de mudança, fragmentações, desvios, novas emissões ou o surgimento de objetos menores próximos à rota principal. Nos bastidores, centros de monitoramento na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia calibram sensores, testam softwares de rastreamento e ajustam antenas. Cada ponto de luz será medido, cada variação de brilho analisada com atenção milimétrica. Mas, ao contrário do que se imagina, não há medo. O tom da campanha é de cooperação e fascínio. Diante de algo que ultrapassa fronteiras e ideologias, o 3I Atlas inspirou uma rara sensação de unidade global. É como se, por um instante, a humanidade tivesse lembrado que, antes de qualquer diferença, compartilhamos o mesmo céu. Após meses de teorias, análises e especulações,
O 3I Atlas agora se afasta do Sol. Sobreviveu ao calor extremo, às ejeções solares e ao escrutínio de milhares de telescópios. Atrás de si deixa um rastro de poeira e perguntas. O mundo científico respira, não em alívio, mas em admiração. Mesmo depois de tanto esforço, ainda não temos todas as respostas. As imagens mais recentes mostram o 3I Atlas diminuindo de brilho enquanto segue em direção às fronteiras do sistema solar. Sua trajetória é previsível, mas o fascínio que causou, não. Poucos objetos no céu conseguiram unir tanta atenção da comunidade científica e das redes sociais. Talvez seja justamente isso que o torna único. Um corpo solitário, vindo do espaço interestelar, capaz de despertar o mesmo tipo de emoção que há séculos inspirava mitos e religiões. Só que agora, diante de câmeras de alta resolução e supercomputadores. Durante sua passagem, o 3I Atlas nos mostrou muitas faces. Uma anticauda que virou cauda, um brilho que oscilava entre o comum e o inexplicável, uma química que desafia nossos modelos e, por fim, a mobilização global de cientistas e observatórios tentando decifrar um visitante que nem sequer pretende ficar. As teorias mais ousadas falaram de sondas interestelares, manobras de propulsão e comportamento inteligente. Mas no fim, o que temos é algo ainda mais profundo. Um enigma natural que nos obriga a olhar para cima e admitir o quanto ainda ignoramos. Não há sinais claros de tecnologia, não há indícios de controle, mas também não há monotonia. O 3I Atlas é talvez o lembrete mais elegante de que a fronteira entre o comum e o extraordinário é apenas uma questão de perspectiva, porque é justamente nas anomalias que a ciência avança. Cada dado estranho, cada curva fora da previsão, é uma porta aberta para o desconhecido. E quando olhamos para o 3I Atlas, não estamos apenas estudando um corpo celeste. Estamos estudando a nós mesmos. A curiosidade que nos move, a vontade de entender, de questionar, de imaginar, o 3I Atlas está partindo. Mas o que ele deixa é maior que sua passagem. Ele nos lembra que o espaço ainda guarda segredos que não cabem em equações e que talvez o verdadeiro sinal de inteligência não esteja lá fora, mas aqui, na nossa capacidade de questionar tudo. Enquanto ele segue silencioso para o escuro entre as estrelas, a humanidade o observa pela última vez, com a mesma mistura de dúvida, admiração e espanto que sempre nos fez olhar para o céu, porque o universo ainda tem muito a dizer, e o próximo mistério já pode estar a caminho. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.